poder, ó Deus. Que não venha ser ela falando e sim o teu Santo Espírito, ó Deus, através dela, ó Deus. Prepara os nossos corações para que nós venhamos, Senhor, entender aquilo que tu quer ministrar em nossas vidas nessa noite, ó Deus. Te agradecemos e te engrandecemos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor para todos. Todos direto, de pé, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 5. Todos acharam? Não. Eu vou ler para adiantar, porque senão vai ficar mais tarde ainda, né? 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 55, diz assim para nós: ó morte, onde está o seu aguilhão? O aguilhão que causa a morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Antes de ler mais alguns textos, eu gostaria que você assentasse um pouco. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a sua vitória? Às vezes nós lemos algumas palavras nas Escrituras e sequer entendemos o significado dela no português corrente. Por isso, eu fui procurar o significado de morte e não é só um. Porque, amados, é como disse o hino, santificação. E tem um pedaço em que ele diz que, vigiando em todo o tempo, santo dentro e fora do tempo. Ser santo aqui dentro é fácil. Da glória aqui dentro, sapatear aqui dentro é mole. Eu quero ver lá fora. Eu quero ver no mundo. Eu já vi muita gente dando glória na igreja, sapateando na igreja e fornicando no mundo. Eu já vi muita gente dando glória na igreja, muito bem vestido, muito bacaninha e adulterando no mundo, mentindo, deixando de pagar as suas contas, caindo na boca do povo como caloteiro. Mulheres que têm problemas ou homens, e ao invés de buscar a Deus, buscar o seu pastor, os santos, vai derramar os seus problemas num vizinho ímpio. Vai derramar as suas dores na sogra, no sogro, na cunhada pecadora, que vai zombar do nome do Senhor. Você crente na igreja é tão simples hoje? Hoje é gospel, todo mundo é crente. Isso é tão fácil. Mas sabe, difícil é o seu pastor não se tornar comida na sua janta ou no seu almoço. Porque quantas famílias almoçam, jantam e lançam o pastor? E os filhos ouvem. E às vezes os vizinhos ouvem. E às vezes eu ando no ônibus e tô só escutando irmãzinha. Não, porque eu vim da oração. Isso foi uma bênção. Eu fui para o monte, fui para ali, metendo malho no pobre do pastor. Metendo malho na pobre da irmã dirigente de oração. O que é morte? Primeiro significado de morte. Eu vou dar para você o significado da morte civil. Morte civil. Perda de todos os direitos e regalias sociais. A pior morte que você pode ter. E que para um cristão ela é letal e fatal. E é o que está acontecendo na igreja do Senhor hoje. Muita gente bonita de aparência. Muita gente bacana de imagem. Muita gente que parece linho, mas é linolene. Muita gente que faz muita coisa, mas moralmente está acabado. Vê o pecado do próximo, mas não vê o seu próprio.
morte moral, perda de todos os sentimentos de honra, depravação moral. Sabe o que é depravação moral? Não é só você ser uma prostituta ou um prostituto, não. Tem muita crente que dentro da igreja a roupa é uma maravilha, mas quando eu passo lá fora, o cotton tá rasgando aqui, ó. Tá tudo apertadinho de tal maneira que se um homem passar, ele vai ver ela nua. Que santidade é essa que só há na igreja? Tem muita crente que dentro da igreja é uma maravilha. A santidade é toda. Mas quando entra dentro de casa, acabou. Tem muita irmã que às vezes a saia está até comprida lá embaixo. Mas quando ela passa na luz, é o mesmo que não ter nada. Isso é santidade. Fala pra mim, olha no espelho. Morte moral, isso é depravação. Porque você leva o homem ao pecado. Quando não, é um saião lá embaixo e um rasgo até em cima. E ainda senta e cruza as pernas. É lindo isso, né? É lindo isso. Isso chama-se depravação moral. Morte moral. Não tem mais vergonha. Não tem mais vergonha. Bota uma blusa que você vê tudo. De que adiantou a blusa? Ela pode estar aqui, ela pode estar aqui, mas está tudo à mostra aqui. E daí? Isso é santidade? E a gente fala das mulheres, mas existem os homens. Morte moral, depravação moral. Quantos pastores, quantos líderes de louvor, quantos irmãozinhos abençoados, cheios do Espírito, que se ele fizer assim com o paletó, e às vezes o paletó até nem é comprido, né? A calça tá pior do que a do Chitãozinho Chororó. Isso é santidade? Isso é santidade? Santidade é o Estado. Santidade é a diferença do mundo. Santidade é separação, é não concordar com esse sistema maldito. Sabe? Santidade. E aí você olha, tá lá o irmão Chitãozinho, né? E você tá na frente, né? Tá na frente. Depravação moral. Esse é um dos sentidos de morte. Esse aqui é tão comum, não é? Que a gente Degovas, Inaias e mais algumas coisas. Eu também sou batizado do Espírito Santo, eu falo em língua, eu profetizo, tenho visão e revelação. Mas às vezes também tenho que lutar contra isso. Graças a Deus é uma coisa que eu já consegui largar. Mas tem muito crente que é muito abençoado. Ele revela a vida de todo mundo. Mas o rancor está aqui dentro do coração. Pisa no calo do bichinho. Pisa no calo dele e tu nunca mais vai ter paz na tua vida. Porque toda vez que olhar para você, que você tiver um dia, não tiver muito bem e você fizer assim, olha, ele é igual meu esposo. Meu esposo ficava assim. Ele vai dizer assim: oi, irmãozinho nojento, aquele irmão tá sempre bom. Aquilo ali é o gancho pra manga. Santidade de gente rancorosa. Isso é morte. Isso é morte. Nós estamos falando sobre mulheres que triunfam sobre a morte. Triunfar sobre a morte é triunfar sobre a sua vestimenta indecente. Triunfar sobre a morte é triunfar sobre a sua linguinha grande. Triunfar sobre a morte é triunfar sobre aquela raiva que você guarda dentro do teu coração. Rancor, raiz de amargura. Santidade. Santidade é uma coisa complicada. E tudo isso vem do sistema mundo. E aí também, em
morte moral, vem uma palavra chamada encarniçado. Eu falei, meu Deus, que palavra é essa? Isso é palavrão. Eu falei, não, isso é palavrão. E eu fui em todos os dicionários que eu tinha à mão. Encarniçado. E sabe, quando eu descobri o sentido dessa palavra, eu fiquei abismada. Fiquei. Você sabe o que é encarniçado? Encarniçado quer dizer feroz, sanguinário, irritado, tenso. Sabe o que é encarniçamento? Que é da onde essa palavra é derivada? É pertinácia, fúria, animosidade, teimosia. Ninguém aqui é teimoso, né? Crueldade. Sabe o que é encarniçar? É o que o diabo faz com você. O que acontece às vezes conosco. Encarniçar. Deitar carne a. Aqui entre parênteses os cães. Para os tornar ferozes. Eu fiz questão de pegar isso, vocês vão dizer, pra quê? O que tem a ver? Vou te explicar. Para os tornar ferozes. Aguçar, incitar, irritar, enraivecer. O diabo vem. E aí, o seu filho, né? Pode ser você, bebê? Vem cá, minha linda, coisa fofa da tia. O seu filho está num dia difícil, não é? Todo mundo aqui, quem é mãe aqui, por favor, e tem crianças? Tem dia que o filho tá que tá, né? E tem mãe que ainda diz assim, seu demoninho, esse garoto hoje está encapetado. Tem uma outra palavra aí que não é demônio não, mas ela traduz demônio como é? Atentado. Atentado. Profetiza mesmo, mãe, porque ele vai ficar cada dia pior. E aí, você diz, essa miséria hoje está atentada. Vem pro carro, o diabo jogou carne, te irritou. Desculpa, amor. O diabo jogou carne, te irritou. E você perdeu a cabeça. E quantas santas de Israel, ou santos de Israel, não dão com a cabeça do filho na parede? Conta pra mim. Morte. Morte é tudo isso. E às vezes você não sabe que está morrendo. Aos poucos. O diabo não vai te matar de uma vez. Ele vai te matar devagar. Ele joga uma coisa hoje, ele joga uma coisa amanhã. Perda de caráter, má índole, ruim. Sabe, tem gente que tem um caráter ilibadíssimo. Se ele recebe 10 centavos de troco a mais, ele devolve, não é meu. Agora tem gente que tem o caráter ao avesso. A pobre coitada da caixa do supermercado erra na conta, dá a ele o dinheiro que ele deu, ainda dá troco. Ô glória, Jesus me abençoou. Filho do cão, vai se converter. Isso é falta de caráter. Isso é Deus te provando e o diabo te tentando. Ele está jogando carne para você. E você está agindo como um cão. Você está triunfando sobre a morte. Aí o patrão chega e ele está naquele dia que ele está mandando até as pulgas que o cachorro deixou no escritório embora.
E ele diz assim para você: olha, hoje eu não estou para ninguém. Para ninguém. Se ligar, você vai dizer que eu não estou. Eu vou perder meu emprego? Eu vou perder meu emprego? Eu ganho bem. Eu preciso desse dinheiro. Eu estou cheio de conta. O que você faz, crente? Hã? Alô? Por gentileza, o doutor Leonardo está? Ah, não, ele não se encontra no momento. Aí você ainda usa o álibi. Não, ele não se encontra aqui, né? De fato, ele não estava perto de mim, ele estava lá no escritório dele. Então eu não menti de todo. Filho do cão, o diabo está te ensinando a distorcer a tua mentira. Um dia eu disse pro meu patrão: não faz isso não. Tu manda ela. Se tiver, o dia que tiver eu, tu vai ver o que eu vou fazer. E aconteceu. Na porta, uma das amantes dele ligou. Falei, ó, ele tá aqui na minha frente dizendo pra eu dizer pra você que ele não tá, não. Eu não menti, eu falei a verdade. Eu disse que ele não estava. Ele não disse que eu disse que era. Ele disse que eu disse que não estava. Não acredito que você fez isso. Eu te avisei. Eu não vou mentir. Eu não vou me sujar no céu por causa do dinheiro que tu me dá na terra. Quem paga as minhas contas não sou eu. É o Deus que provê o trabalho e que me dá o salário no fim do mês. Porque se ele não fizer isso, vai acontecer, sabe o quê? O que está acontecendo com os funcionários do Estado. Um dia ele cisma, deposita, no outro ele não deposita, deposita uma parte, depois ele não faz mais nada. Triunfando sobre a morte. O que é triunfar sobre a morte? Você sabe o que é triunfar sobre a morte? Má índole. Má índole. Olha, eu sou uma irmã abençoada. Eu sou tão boa. Eu sou uma irmã muito boa. Eu gosto dessa frase. Eu sou uma irmã muito boa. Eu sou boa. Então, eu sei que a Janaína não canta. Mas ela canta, tá? E canta muito bem. Mas eu sei que ela não canta. E aí, eu tô a fim de queimar o filme dela. Eu estou a fim de embaraçar ela. Eu vou chamar ela para cantar. Isso é uma índole, irmão. Isso é unidade. Isso é a coisa pior que o crente faz. E ainda vou ficar sentada ali esperando ela errar. Você sabe o que é má índole também? Às vezes o irmão vem cantar aqui e ele está nervoso, ou não trouxe playback, ou lá o que seja, ele dá uma escorregada e você fica kkkk, eu cantava melhor do que ele. Filho do cão, você tá aí é para levantar a tua voz e ajudar o irmão a voltar pro ritmo. É para isso, nós somos um ajuda o outro. Não deixa o irmão passar vergonha. Sabe? O Espírito Santo de Deus é a pessoa mais educada que existe na face da terra. Ele não faz ninguém passar vergonha. Ninguém. Se fizer, não é ele. Não é ele. Aqui tem pessoas que têm conhecimento da palavra, que têm entendimento da palavra. O Espírito de Deus, ele não vai chegar e envergonhar ninguém. Porque a Bíblia diz, se o teu irmão estiver em pecado, você vai chamar ele no canto. Bate um papo com ele. Quem sabe você ganha ele, não é? Bem, mas se a sua conversa não deu certo, não é? Às vezes não dá. Tem gente que é teimoso, é uma das facetas da morte. A teimosia, a gente fala, fulano, isso está errado. Isso vai te levar à queda, e ele continua fazendo. E aí você vai lá a segunda vez, maninho, olha só, vai com uma testemunha, diz as escrituras, não sou eu, até
a segunda testemunha. 3 pessoas. E só aí então você vai conversar com o pastor, que se for sábio, ainda vai tentar recuperar aquela alma. Mas hoje em dia, eu já vi pessoas... Aí, varão, eu te determinando aqui, que você está no adultério. Aí a mulher dele do lado, vou, ela bate em você, eu bate nele. Deus não é Deus de confusão. Isso é morte. Isso é morte. A palavra de Deus, ela traz sabedoria. Ela traz equilíbrio. A Bíblia já começa dizendo: cada um fique naquilo que foi chamado. E aquele que não tem sabedoria, pede a Deus que Ele te dá. Agora a gente vai falar sobre aguilhão. Aguilhão, você sabe o que é aguilhão? Que pergunta, onde está o aguilhão? Morte, onde está o teu aguilhão? Aguilhão é ferrão, que a abelha ou qualquer inseto pica. Aguilhoada é uma vara comprida com que eles tocam o boi, vão ferroando ele para ele andar. É isso que o diabo às vezes faz com a gente. Ele catuca você daquela espetada e aí você peca. Amados, triunfar sobre a morte é cada dia. Eu poderia muito bem pegar uma mulher qualquer. Poderia pegar Abigail. Ela foi mulher de Nabal, um homem louco, maluco, ignorante e grosso. E eu imagino que aquela mulher não passava na mão daquele homem, hein? Eu imagino como aquele homem devia ser mal para ela. Mas no dia em que ele negou comida para Davi, e Davi já estava pronto para ir lá passar a espada na cabeça dele, ela se levantou e foi até Davi e fez o que muito líder não faz. Às vezes o líder está errado, ele erra, mas aí ele vai... Não, diz o pastor, foi meu auxiliar. Aí diz a irmã, não foi minha auxiliar, foi o diácono. Ela disse, a culpa foi minha, meu senhor. Põe a culpa sobre mim, porque o líder que é sábio, que foi chamado por Deus, ele assume a culpa, porque não interessa quem errou. Se aconteceu alguma coisa errada aqui, culpada ainda sou eu. Mas não foi você que fez. Não interessa. Se aconteceu foi porque eu não prestei atenção, não acompanhei o meu liderado como devia. Ele errou porque eu falhei. Então a culpa é minha. Ela assumiu o erro e livrou o marido dela da morte. Um homem ruim. Mas hoje em dia, o crente só gosta de quem? Amandinha, meu amor, eu trouxe um presentinho pra você. É pra você suar o nariz que tá chorando. É, as pessoas gostam de quem gosta delas, de quem trata elas bem. Quando a Bíblia diz, amai e orai pelos que vos odeiam. Porque quando você ama aquele que é bom com você, você não está fazendo nada. Isso é triunfar sobre a morte. Quando você consegue triunfar sobre essas coisas, você está triunfando sobre a morte. Porque isso leva à morte. Queridos, lá em Romanos, no capítulo 6, você vai encontrar a palavra dizendo assim, olha, eu vou ler rapidinho, vou pular algumas coisas, porque a hora já está avançada. Romanos 6 nos diz assim, você vai ter uma noção do que é morte e do que é vida. Cada vez mais? Naturalmente que não.
Nós, os que morremos para o pecado, como deveríamos continuar vivendo nele? O poder do pecado sobre nós foi quebrado quando fomos batizados em sua morte. No batismo, fomos sepultados com ele na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo Pai com poder glorioso, também nós vivamos uma vida nova. Vocês se uniram com ele na sua morte e ressuscitarão como ele ressuscitou. Os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz juntamente com ele. Aquela parte que em cada um de vocês tem a tendência de continuar pecando foi esmagada e mortalmente ferida, de maneira tal que esse corpo amante do pecado não está mais sob o controle do pecado e não necessita mais ser escravo dele. Quando vocês morrem para o pecado, libertam-se de todos os seus atrativos e do seu poder sobre vocês. E visto que morremos com Cristo, cremos que participaremos da sua vida nova. Cristo ressuscitou dentre os mortos e não poderá morrer outra vez. A morte não tem mais poder algum sobre ele. Ele morreu de uma vez por todas, a fim de acabar com o poder do pecado. E agora vive para sempre em contínua comunhão com Deus. Portanto, considerem-se mortos para o pecado, enquanto por outro lado estão vivos para Deus em Jesus Cristo. Não deixem que o pecado controle esse corpo mortal de vocês e não cedam aos seus desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seus corpos seja instrumento de injustiça. Antes, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês voltaram da morte para a vida. Sejam, portanto, instrumentos de justiça nas mãos de Deus. Nunca mais o pecado deverá voltar a dominar vocês, pois agora vocês não estão mais debaixo da lei, mas livres sobre a graça de Deus. Isso significa que agora nós podemos ir avante e pecar sem nos incomodarmos com o pecado, pois nossa salvação não depende de guardar a lei, mas de receber a graça divina? É claro que não. Será que vocês não compreendem que podem escolher seu próprio Senhor? Podem escolher o pecado que leva à morte, ou então obediência que leva à justiça. Aquele a quem você mesmo se oferecer, este será o seu Senhor e você será escravo dele. Mas graças a Deus que vocês, embora antigamente tivessem escolhido ser escravos do pecado, agora obedecem de todo o coração ao ensino que lhes entregou. E agora estão livres do velho Senhor, o pecado, e tornaram-se escravos do novo Senhor. Falo dessa maneira utilizando-me da ilustração de escravos e senhores, porque é fácil de compreender. Tal como vocês costumavam ser escravos da impureza, da maldade que leva à maldade. Assim também agora é preciso que vocês se deixem escravizar pela justiça que leva à santidade. Naqueles dias, quando vocês ainda eram escravos do pecado, vocês estavam isentos da justiça. E qual foi o resultado? Evidentemente não foi nada bom, visto que agora vocês se envergonham até mesmo em pensar naquelas coisas que costumavam fazer, pois o fim delas é a morte. Agora, no entanto, estão livres do poder do pecado e são escravos de Deus. E entre os benefícios que Ele dispensa a vocês está a santidade, cujo fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, morrer não é fechar os olhos e pronto.
Existem pessoas dentro da igreja que estão morrendo aos poucos. Desviado não é só aquele que foi lá para fora e está bebendo, está fumando. Hoje existem muitos desviados dentro da igreja, porque a palavra foi mudada, a palavra foi transtornada. Hoje se encontra palavra adequada a toda a classe de gente. Morrer a cada dia é você se deixar levar por aquilo que você tem de ruim. Você que é irritadiço, que se aborrece à toa, que se irrita, você está morrendo. Você não está triunfando sobre a morte. Você que não perdoa, você está morrendo. Você não está triunfando sobre a morte. Você que pensa mal do seu irmão, e olha que tem gente que tem mania de julgar tudo. Olha a cara desse cara. Está pensando mal de mim. Penso eu, e na verdade pode não estar. Nós julgamos o livro pela capa e nem sempre olhamos o que está lá dentro. E ser cristão, queridos, sinto dizer-lhes, mas não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A tua imagem pouco me interessa, tão pouco interessa para Deus. Não adianta você estar com uma imagem externa maravilhosa, mas ser um sepulcro caiado, cheio de mágoa, de ódio, de rancor, que não pode ver alguém que te fez o mal sem voar no pescoço, sem querer matar, sem sentir ódio, sem sentir rancor. Não adianta o seu exterior ser maravilhoso se você olha para o irmão, não fui com a cara dela. Aquela menina tem que ser nojenta. Eu fico com a cara dela. Ela fica ali naquele canto, ela só fica ali, ó. Ela não olha para um lado, ela não olha para o outro, nem no banheiro, ela vai, não fui com a cara dela. Queridos, cuidado com o que você imagina ser santidade. Cuidado com o que você imagina ser santidade. Sabe? Tem muita gente que está morrendo, não consegue triunfar, porque não vê a novela da Globo, né? Porque a novela da Globo é tudo uma porcaria, né? Eu vejo isso no Facebook. As novelas da Globo são mesmo uma porcaria? São? Ninguém tem coragem de dizer, né? Pois é. Mas tem muita gente que além de ver a da Globo, ainda vê a do SBT e outras mais, ainda diz, não, a do SBT não tem maldade nenhuma. Olha, tem maldade nenhuma. Lá no inferno também tem maldade nenhuma. Nada, não. Tu acha que o diabo vai chegar pra você e dizer, eu sou o capeta, eu vim te buscar, tá bom? Te levar pro inferno, tu vai? Não é otário? Agora, se ele disser, Varoa, eu sou um anjo e eu vim te dar uma bênção, vai ficar meio assim, né? O diabo se transforma em anjo de luz. Você está vendo muito programa chamado evangélico, que na verdade está te levando por dentro do inferno. Água misturada. E você não está enxergando, você está morrendo e não está sabendo. Hoje é moda o crente quadradinho, né? Hoje é segunda-feira, eu vou pro quadradinho da Assembleia. É glória! Mas amanhã é terça, eu vou pro quadradinho da Batista. E na sexta, pro quadradinho da Metodista. Quando a palavra diz que você tem que ter um lugar, que você não deve estar pulando de congregação em congregação. Tá lá, Hebreus! Você tem que ter um lugar, você tem que respeitar o teu pastor. O pastor diz,
Amanhã é dia de oração. Amanhã é dia de culto de oração. Oração que nada, eu vou ver os 10 mandamentos. Agora é terra prometida. Oração que nada, na hora da terra prometida, você tá maluco, bebeu. A oração é de joelho, o crente assenta. Aí depois disso ele chega aqui na frente. Terra, eu sirvo o Senhor que cura, que sara. Mas eu não aguento ficar de joelho, porque a minha coluna dói. Dá para me explicar? Você pode me explicar? Dá para explicar para mim? Dá? Dá para explicar? Se a pessoa sapateia e grita e diz que serve o Senhor da cura e não pode ajoelhar porque a coluna não deixa? Dá para me explicar? Explica isso para mim. Explica. É por isso então eu começo a entender que é por isso que alguns crentes às vezes chegam, irmão, não sou nada não, sou pó e cinza. Mas eu sirvo o Senhor dos exércitos. Você já viu o Senhor dos exércitos pó e cinza? Nunca vi não. Como é que ele vai ser senhor de um exército de pó e cinza? Amados, somos varões, varoas, somos guerreiros e guerreiras, soldados de Deus. E se professamos que servimos ao Deus da cura e que cremos, agora então sejamos sinceros, como aquele homem foi. Senhor, cura, faz essa... Podes crer? Eu creio, mas ajuda a minha fé. Seja sincero. Não mostre uma coisa que você não é. Não mostre uma fé que você não tem. Não mostra isso. Não mostra um fogo que não está aceso. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Não é na hora que está na igreja, não. O fogo tem que arder lá no trabalho, tem que arder em qualquer momento em casa. Você tem que estar no fogo. Agora, na igreja o fogo arde. E em casa, os vizinhos começam. 1, 2, 3. Bum, bah. Sai daqui, cachorro sargento, seu pobre. Oh, chegou o crente. Chegou o crente. É uma gritalhada, uma discussão usada danada. Que santidade é essa? Quem é você? Para falar de santidade. Você está morrendo. Você não consegue triunfar sobre a sua própria morte. Você não consegue. Sabe? Mulheres que falam sobre triunfo. E quando o seu marido chega, e a Bíblia diz, ela é clara, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com sua mão destrói. E aí o marido chega cansado, estressado, e entra, às vezes até entra em grande estilo, né, batendo a porta. Tudo bem, a gente não questiona, mas ele é homem, e isso é natural do homem. Se as senhoras não sabem, ele é homem, acontece. E aí ele entra, batendo o pé, tô com fome, bota comida. Agora não, tô vendo minha novela, não vem me perturbar não, hein? Ó, já o dia inteiro, Joãozinho, me encheu a paciência, agora vem você também? Vai, tira tua comida você! Que mulher sábia é você? Que mulher sábia é você? Que mulher sábia é você? Eu sou mulher de oração. Sapateia, dança, pula. Mas quando o marido chega em casa, a pia está cheia de louça. E as crianças com meleca descendo, a roupa suja e a casa um chiqueiro. Que mulher de oração é você quando a Bíblia diz que você tem que cuidar da tua casa? O seu marido tem que ter prazer de voltar para casa. Ele tem que ter prazer em você.
É fácil ser feliz? Não é não. Não é não. Eu fui casada há 32 anos, hoje sou viúva. Não é fácil ser feliz. Hoje você pode chegar na minha casa e às vezes achar uma louça na pia. Sou só eu. Eu olho para ela e digo, eu não tenho marido. Meu marido sou eu. Mas quando ele era vivo, quando o senhor Valdir chegava, a pia estava limpa, a comida estava pronta. E tinha mais uma coisa, eu tinha que me sentar na mesa com ele e comer com ele. Porque ele não comia sozinho. Assim como quando eu chegava do trabalho, que eu trabalhava, olha a sabedoria. Quando eu chegava do meu trabalho, cansada, que eu trabalhava, ele já tinha feito a comida, ele fazia o meu prato, ele sentava, jantava comigo, comia comigo e ainda me dava um cafezinho. Tirava os pratos e lavava. Retribuição, lei do retorno. Queridos, triunfar sobre a morte não é fácil. Não é. Ser cristão não é fácil. Eu espero que você seja uma Abigail que tinha um péssimo marido, mas que não iria. Aquele capeta, eu vou me largar dele, eu vou mandar ele embora, filho do cão. Mas espero que você seja como ela, que defenda ele. Não deixe morrer, porque é o seu marido. Mas também você pode ser igual a mulher de Ló, que teve a chance de fugir da destruição de Sodoma e Gomorra, mas olhou para trás, presa à luxúria, às coisas terrenas, e virou um produto do meio, sal. A sua Bíblia diz: tendo o que comer e o que vestir, estejais satisfeito. Mas você todo dia, eu preciso de um iPhone, eu preciso de um iPad, eu preciso de um vestido desse, eu preciso de um sapato, esse sapato eu preciso dele, precisa nada. Eu preciso dessa bolsa, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de comer alcatra, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Será que você precisa? Eu preciso de uma cozinha de aço. E não quer nem saber se o pobre do marido vai ter que fazer 300 mil horas extra, vai ficar encalacrado até onde não pode para poder pagar. Você que vai casar, mocinha, cuidado. Casar não é a festa. Quantas se casam e faz aquela dívida do inferno? Uma festa danada, gasta um dinheirão, casa, fica endividado. Aí o marido fica nervoso, porque tem que pagar conta, tem que pagar dívida. E quando está na metade do ano, quer dar um pontapé no traseiro para voltar. Foi você que casou. Mulheres triunfando sobre a morte. Morte é isso, sabe? Triunfar sobre a morte é pagar suas dívidas em dia, não dever a ninguém. Triunfar sobre a morte é saber com quem você vai conversar quando estiver com problemas. Triunfar sobre a morte é você não ficar falando mal do teu marido, nem com a sua mãe. Triunfar sobre a morte é você perdoar. É você ter misericórdia. É quando você vê o irmão caído, e esse hábito a gente tem. Olha para... Ela tá vendo? Ela cantava, ela ia lá, tirava uma onda cantando, agora caiu, caiu. E eu vou lá e ó, não, eu vou olhar, poxa, aquela menina cantava tão bem. O que aconteceu? Deus é muito fiel. E vou tentar ajudar. Não, meu amor, vem cá, vamos continuar. Vem comigo, vamos andar junto. Vamos tentar. Sai do buraco que você está. Você não pode, eu não posso admitir ver a minha irmã caída. Isso é o que eu faço sobre a morte. E tudo que eu quero te perguntar nessa noite: você está triunfando sobre a morte? Está? Você está triunfando sobre a morte? Você vai saber disso quando você
conseguir ficar sem apertar o pescoço do seu gato, do seu cachorro, do seu filho. Né? Você vai conseguir descobrir isso quando você parar de falar palavrão. É porque o crente, ele dá uma topada. Oh Jesus, louvado seja o teu nome, tem misericórdia do meu dedão. Mas o meio crente, filha do inferno, você tinha que estar na ponte que caiu do outro lado da esquina. Tá no meio do caminho, miséria. Aí você vai descobrir se você está triunfando sobre a morte. Até lá, que Deus nos ajude e nos ensine o que é ser verdadeiro cristão liberto. É muito diferente do modelo que estão pintando no século XXI. Muito diferente. Estão pintando um modelo de crente que alguns estão bem iguais o lugar da onde eu vim. Vocês querem saber de onde eu vim? Querem? Querem? Do candomblé. Deus abençoe vocês. Aleluia. Glória a Deus. Ei! Aleluia, Senhor. Amém. Que possamos pôr em prática, gente, tudo aquilo que nós aprendemos e que ouvimos nessa noite. Tia? Tia? Não pode não. É uma mocinha, gente. Ela achou que ele ia ganhar, mas nós dois vencemos.